Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Efésios capítulo 6. Se os irmãos quiserem sentar, podem sentar. Deus abençoe, obrigado pela reverência. Efésios capítulo 6. Eu vou ler o versículo tema aqui da minha ministração, versículo 15, e também o versículo 19, que é um versículo que está relacionado aí à minha temática. Versículo 15 diz assim: calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. E o versículo 19: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Minha gratidão a Deus pela oportunidade de poder fazer uso da sua palavra. Gratidão ao pastor Silas e à pastora Daiane, que me confiaram a oportunidade. Meu carinho e respeito por todos os obreiros desta casa, por todos os irmãos também. Meus irmãos, a gente está trabalhando a questão da batalha espiritual, e o nosso pastor, ele começou trabalhando isso já há algumas terças-feiras, e acredito que o desejo do pastor Silas é que esse assunto, que é bastante importante, necessário, ele fique de fato enraizado na nossa mente, no nosso coração. Acredito que, não sei se está acontecendo com você, mas se tem um capítulo da Bíblia que eu o tempo todo estou lembrando, é Efésios capítulo 6. Estou no trabalho e, via de regra, alguma situação eu já lembro de Efésios capítulo 6. Lembro de alguma ministração, lembro de alguma aplicação feita por algum irmão que já fez uso da tribuna. E o propósito é este, né? Haja vista que é mais comum para o crente, para a maioria, ler do que meditar. E a meditação, ela tem um efeito diferente do que só aquela leitura corriqueira, né? E Paulo, na carta aos Efésios, que é uma das cartas da prisão, que ele escreve de uma prisão, junto com esta carta nós temos Colossenses, nós temos Filipenses e também Filemon. É uma das cartas da prisão. Paulo está preso fisicamente, mas a liberdade que Paulo desfruta em Cristo permite Paulo chegar a lugares que, humanamente falando, não é possível. Aqui nós já temos uma ideia do que de fato acontece quando nós estamos vivendo na dimensão de Deus, na direção de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, através da vida de Paulo, que para o crente fiel não existe barreira, não existe nada impossível, não existe nada que possa pará-lo, né? E os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, Paulo está trazendo um conteúdo teórico. É como se ele estivesse trabalhando na mesma metodologia que Jesus sempre trabalhou. Jesus, via de regra, ele ensinava primeiro para depois proporcionar aos discípulos uma situação onde eles pudessem colocar em prática o que haviam ensinado. E isso é algo que nós precisamos fixar na nossa mente, que a vida cristã, ela não é só compreender a verdade bíblica. A vida cristã é também praticar a verdade bíblica. Se eu venho para cultos de ensino, cultos escola bíblica dominical, cultos de domingo,
se eu estou sempre ouvindo a palavra e não pratico a palavra, não está tendo o resultado que Deus espera, pelo menos na minha vida. E aí tem aquele jargão, né, que nós gostamos de usar quando nós, às vezes, nos deparamos com algum pregador que nós não gostamos ou que nós sabemos algo da vida dele e nós falamos assim: mas esse aí não vive o que prega. E aí o pregador pode dizer para você também: você não vive também o que ouve. Sempre estaremos na mesma situação com relação à palavra de Deus. Aí, o interessante é que, a exemplo dessa necessidade de aprender para praticar, por exemplo, lá em Marcos capítulo 4, Jesus vai contar uma parábola aos seus discípulos, a parábola do semeador, e o assunto central da parábola do semeador é a fé. O Senhor Jesus está falando sobre fé. E o interessante é que nos versículos seguintes, após aquele sermão, a gente identifica Jesus falando para os discípulos: olha, passemos para o outro lado. Eles entram no barco, aí no meio do caminho levanta-se uma tempestade, e o que eles falam? Jesus está dormindo no barco, e ele: Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Aí o texto diz que Jesus acorda, e aí o que Jesus fala? Homens de pequena fé. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês reprovaram. Eu passei a teoria, agora veio a situação, e vocês não foram capazes de aplicar o ensinamento. E a nossa vida é assim, é uma constante nesse sentido. Jesus, ele vai sempre estar nos proporcionando ensinamento e sempre nos proporcionando ocasiões para aplicar esse ensinamento. Se você está, por exemplo, orando e dizendo: Senhor, eu preciso amar mais, o Senhor vai colocar você perto de gente que você não gosta, vai colocar você perto de gente que te irrita, vai colocar você perto de gente que você, talvez, como alguns casos por aí, gente que você tem vontade até que suma do planeta Terra. Mas por que isso? Porque você está dizendo: Senhor, eu quero amar. Aí você vai talvez dizer assim: eu não estou entendendo, o Senhor parece estar me cercando de gente ruim. Pois é, como é que você acha que o amor dentro do seu coração vai aumentar? É se esforçando para amar. É fazendo força, dizendo, lá na frente você vai dizer: Senhor, eu entendi. O outro exemplo é a pessoa que pede para Deus sabedoria ou paciência, né? Como é que Deus vai te dar paciência? Tiago capítulo 1 diz: bem-aventurado é o homem que passa por várias tribulações. E aí Paulo, complementando essa ideia de Tiago, ele diz assim: porque a tribulação produz paciência, e a paciência, esperança, e a esperança, perseverança. Então, é com esse objetivo que Deus nos ensina, é com esse propósito que Deus nos ensina. E Paulo aqui, nos 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, ele está ensinando, instruindo. No capítulo 4 a seguir, Paulo vai trazer a prática. E a primeira forma deles aplicarem esse ensinamento é evitando ensinamentos errados, porque Paulo no capítulo 4 vai chamar a atenção dos efésios a fugirem, se afastarem daqueles que trazem um conteúdo que é diferente da fé, que não produz transformação, que não produz mudança de vida. No capítulo 5, Paulo vai alertar eles acerca da necessidade de aplicar esse conhecimento, essas verdades dentro de casa, no lar. É por isso que ele vai falar sobre a relação dos pais com os filhos, da relação dos servos ou dos escravos com os seus senhores, e também vai falar da relação do marido com a esposa. É como se Paulo estivesse dizendo para nós que
a essência do Evangelho, ela precisa ser manifesta primeiro dentro da nossa casa. Não adianta nada nós sermos elogiados aí fora, sermos enaltecidos aí fora, recebermos um bom testemunho aí fora, se dentro da nossa própria casa, aqueles que convivem conosco não dizem: meu esposo é um homem de Deus, minha esposa é uma mulher de Deus, meus filhos são de Deus. A gente tem que pensar nessas coisas. Capítulo 6, Paulo vai finalizar o seu assunto falando da necessidade de se revestir da força de Deus, se fortalecer no Senhor. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo: você só será capaz de resistir às investidas do diabo, aos ataques do diabo. Você só será capaz de cumprir aquilo que eu falei para vocês nos capítulos anteriores, se vocês estiverem revestidos da força de Deus. Se você não estiver revestido da força de Deus, você vai fracassar, você vai falhar. É por isso que no versículo 10 a seguir ele vai dizer assim: fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele vai dizer no final do capítulo 13, ou versículo 13: por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Paulo está dizendo que se nós não estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, nós não seremos capazes de resistir ao diabo. E o interessante é que ele diz assim: depois de tudo isso ficarem firmes. N.T. White, interpretando esse texto, ele vai dizer que a armadura de Deus é para que nós, depois da tribulação, depois dos ataques do diabo, depois de toda a tentação, a gente seja capaz de ficar de pé, firme, inabalável. E isso aqui vai de encontro ao assunto tema de hoje. Por quê? Porque o versículo 15 e o 19, ou 15, a parte da armadura que Paulo está dizendo: olha, vocês precisam calçar os pés de vocês na preparação do Evangelho da paz. E a gente sabe que a questão da proteção do pé, ela é importante, principalmente naquele contexto, porque os pés são partes do nosso corpo que nos dão estabilidade. O Senhor está dizendo através de Paulo que se os nossos pés não estiverem devidamente calçados, nós não teremos estabilidade. É o crente desequilibrado. E certamente essa pessoa que não tem estabilidade, é instável, o diabo vai ter sucesso em seus ataques. E quando Pedro, lá no capítulo 5 da primeira carta, no versículo 8, ele diz: olha, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como leão, bramando, procurando a quem possa tragar. Se você for analisar à luz do contexto de Efésios capítulo 6, se você não está revestido devidamente das armaduras de Deus, ou eu não estou, o diabo vai conseguir me tragar, vai conseguir tragar você. E perceba que é mais do que isso aqui. Paulo não está simplesmente querendo falar da questão de você ter os seus pés calçados e trazer uma aplicação. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, nós temos que ter em mente que a maior parte do Novo Testamento ainda não estava completo. Eles não tinham um Novo Testamento como nós temos. E aí nós temos que nos perguntar: será que Paulo, quando escreve Efésios capítulo
6 ou toda a carta aos Efésios, o que Paulo tem em mente? Paulo tem em mente, logicamente, o Antigo Testamento. Paulo tem em mente os profetas, os oráculos do Senhor do mundo antigo. E se a gente for analisar Isaías capítulo de número 11, Isaías capítulo 52, Isaías vai dizer que Deus também ele se reveste de partes das armaduras que Paulo está citando no capítulo 6. Isaías vai dizer que, ou diz, que Deus ele possui o cinto da verdade. Que Deus, quando vai para a batalha, ele protege o seu peitoral com a couraça da justiça. Então Paulo ele não está simplesmente analisando o contexto da sua época. Paulo tem na mente o que Deus está falando de si mesmo lá através dos profetas. É a base deles, é a referência deles. Eles estão sempre citando os profetas, pegando referências dos profetas. E o interessante é que, quando Paulo vai dizer assim, olha, a preparação do Evangelho da Paz, o que a gente precisa entender nesse primeiro momento? Precisamos entender que, em relação ao Antigo Testamento, a mensagem do Evangelho, ela está contida lá, ela está presente lá. E aí a gente faz algumas perguntas. O que é o Evangelho? Aí um autor vai dizer que o Evangelho é Cristo e Cristo é o Evangelho. O Evangelho é Cristo e Cristo é o Evangelho. E por que tem relação com o Antigo Testamento? Porque a essência do Antigo Testamento é Cristo. Ele está sendo apresentado através dos tipos, através dos símbolos. E por que Paulo, por exemplo, no final de Efésios capítulo 6, ele diz assim: para tornar conhecido o mistério do Evangelho. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque o mistério ainda não estava revelado, porque quando os judeus olhavam para o Antigo Testamento, eles não conseguiam formar o quebra-cabeça, eles não conseguiam montar o quebra-cabeça. Eles olhavam para as profecias dos profetas, olhavam para o conteúdo do Antigo Testamento, olhavam para a pessoa de Jesus e eles não conseguiam associar o Cristo de glória, o Cristo Todo-Poderoso, Deus em essência, aquele homem de Nazaré. Eles liam, por exemplo, Isaías capítulo 53, falando do servo sofredor, olhavam para aquele texto e diziam, não tem como ser o Cristo, não é o Cristo, nunca seria o Cristo. E aí tem alguns documentos que dizem que naquela época, pouco tempo depois, nasceu uma criança, e essa criança, por causa das condições que cercavam o seu nascimento, eles diziam, aqui está se cumprindo a profecia do profeta Isaías. Não, era um mistério para eles, eles não entendiam, mas Isaías 53 estava falando do Cristo, do Messias, que é a essência do Evangelho. E essa é a primeira parte que a gente precisa entender a respeito do Evangelho. Por que o Evangelho ele é tão importante? Por que o Evangelho ele é tão poderoso? Por que o Evangelho ele é tão necessário? Porque o conteúdo do Evangelho, a essência do Evangelho se chama Cristo Jesus. Ele é a centralidade de toda a Escritura. E no contexto da época, ele era a centralidade e é ainda de todo o Antigo Testamento. E aí quando você, com essa compreensão, você vai passando os seus olhos pelas páginas da Bíblia, você vai para o livro de Levítico, que eu sei que é a parte na sua Bíblia que é branca, quando você pega a Bíblia de lado, porque você quase não abre para ler, porque você não gasta tempo estudando, porque eu compreendo você, a linguagem é difícil, fala de rituais,
fala de sacrifício, fala de leis cerimoniais, mas quando você tem essa compreensão que a centralidade é Cristo, você vai entender que todos aqueles sacrifícios, por exemplo, eles estavam apontando para um sacrifício perfeito que um dia seria feito, não para cobrir o pecado, mas para tirar o pecado. Quando você olha, por exemplo, para as leis, para os sacerdotes que precisavam de roupas específicas, não podia entrar de qualquer jeito no Santo dos Santos, você vai entender que o Senhor Deus estava falando que um dia um sumo sacerdote perfeito e limpo, com vestes adequadas, ele entraria dentro do Santo dos Santos. Não só isso, mas ele tornaria a entrada possível a todos aqueles que quisessem. Era a Bíblia falando de Jesus Cristo. Dessa forma, eu entendo que o Evangelho estava lá no Antigo Testamento. Como, irmão Oséias? O mistério. Era um mistério não revelado. E por que surge aquela pergunta das pessoas? Mas, irmão Oséias, mas como assim? Se Cristo não estava revelado para eles lá no Antigo Testamento, se eles não sabiam quem era o Cristo, não tinham aquele conceito bem formado na sua mente como nós temos hoje, como que eles foram salvos pela mensagem do Evangelho? Ou pelo Cristo do Evangelho? Simples. Eles, embora não tivessem essa compreensão, eles tinham uma certeza: que o Messias deles viria um dia. Não tinha como você chegar para um judeu e dizer: qual é a sua maior expectativa? Eles: o nosso Messias, o nosso Salvador. Ele está vindo. De forma que eles que morreram no Antigo Testamento ou no mundo antigo foram salvos porque creram na mensagem do Evangelho do Cristo que viria. Todo mundo que morreu naquele tempo foi salvo porque creu no Cristo que viria. E a nossa condição com relação a eles é igual nesse aspecto, porque nós não nascemos no tempo que Jesus se manifestou em carne. Então, dessa forma, eles olhavam para frente e nós olhamos para trás, e nós estamos crendo no Cristo que veio e que voltará para buscar a sua igreja. Todo mundo que no ano de 2023 é crente em Jesus, crê na palavra de Deus e aguarda o Messias vir para arrebatar a sua vida, ele está crendo no Cristo que veio há 2000 anos atrás. A essência do Evangelho é Cristo, e aqui eu abro um parênteses. Por que a gente ouve por aí, por exemplo, as pessoas dizendo: Deus já não opera mais como antes, Deus já não trabalha mais como antes. Eu tive o privilégio, embora eu era criança, eu não tinha discernimento, mas desde pequeno sendo levado pela minha mãe para a igreja, e um dia eu lembro deste culto. Eu estava sentado em uma das primeiras fileiras e sempre que chegava na igreja, os primeiros 30 minutos era de oração. E nós tínhamos pelo menos umas 20 pessoas em todo o culto que chegavam, culto de ensino, que estavam orando pelo menos esses 30 minutos, e aí chegando gente, eu olhava e orava. E um dia eu presenciei algo extraordinário que não entendia na época, mas que hoje eu compreendo. As irmãs que cantavam os hinos da harpa, quando receberam a oportunidade para cantar o hino da harpa, começaram a cantar os hinos da harpa, e no segundo hino da harpa, a graça de Deus desceu sobre a igreja, pessoas começaram a falar em línguas estranhas, pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. E aí a gente fica olhando hoje e dizer: mas por que o Senhor não faz isso? Um dos problemas é porque a essência do Evangelho, a essência da igreja, que é Cristo, tem sido tirado. E por que
A gente tem tido essa dificuldade no sentido de ver manifestações de Deus. E por que ele tem sido tirado do centro de muitos cultos? É porque esse Cristo, ele já não é mais o centro da vida de muita gente. A gente vem para a casa de Deus, adorar a Deus, com o povo de Deus está cantando: Deus é tudo para mim, Deus é o meu Senhor, Deus, eu morro por ti, e Deus está lá de cima dizendo: morre não. Eu abro mão de tudo por ti, o Senhor está dizendo: abre não. Porque por causa de comida você está deixando de me priorizar. Por causa de algo que é fútil você está deixando de me priorizar. Isso é para mim também. E aí a gente não está tendo Cristo na nossa vida, e aí a gente vem para a igreja e quer ver a manifestação de Deus, e Deus está dizendo: não vai ter manifestação de Deus no meio do meu povo, enquanto eu não for o centro da vida do meu povo, dentro da sua casa, dentro do seu lar, o centro da sua vida. Essa é a verdade. E aí, Lutero vai dizer uma coisa interessante. Ele diz que a característica de uma igreja de Cristo não é a beleza do templo, e eu não sou contra isso. A beleza ou a igreja de Cristo, o que caracteriza ela não é o louvor que é entoado dentro dos templos, mas essa é a mensagem que tem Cristo como centro, ela está sendo pregada dentro deste templo. Uma outra discussão surge em torno da questão de Cristo, quando você analisa a questão do nascimento de Cristo, e aí ficam brigando aí alguns estudiosos querendo saber aonde que ele nasceu, que dia que nasceu, qual mês que nasceu. E aí eu achei interessante, outro dia eu estava lendo um autor que ele dizia: de nada adiantaria, mesmo que vocês conseguissem encontrar qual dia que ele nasceu, onde nasceu, o mês que nasceu, que hora de que nasceu, de nada valeria saber aonde Cristo nasceu. Ele poderia nascer 1000 vezes em Belém, mas se ele não nascer de fato em nossos corações, não vai valer de nada. A essência do Evangelho é Cristo. Cristo precisa ser o centro da nossa vida, para que Ele se manifeste no nosso meio e nossos cultos com maior grandeza, com maior poder, com maior força. Uma outra coisa relacionada ao Evangelho aqui, comentado por Paulo, é que Paulo ele diz assim, ou com relação ao Evangelho: o que o Evangelho busca fazer? Qual é o objetivo do Evangelho? Romanos capítulo 5, Paulo diz que justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. O que isso tem a ver com o versículo 15 de Efésios 6? Porque Paulo ele diz assim: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, porque Evangelho significa boas novas, boas notícias. E por que boa notícia? E por que boas novas? Porque, segundo a compreensão que nós temos da Bíblia com relação ao pecado, o pecado de Adão e Eva fez com que todos os descendentes, a partir deles, nascessem em um estado de inimizade com Deus, separados de Deus. É por isso que quando você lê Romanos capítulo 3 e 23, Paulo vai dizer: olha, todos pecaram, todos, sem exceção, e destituídos estão da glória de Deus. O salmista no Salmo 14 diz: olha, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Estão falando da mesma coisa. Todo ser humano, você olha para uma criança e diz: olha que anjinho, ele merece ir para o céu. Não, se for analisar à luz da Escritura, por ele nascer pecador, não merece céu, merece inferno, porque é inimigo de Deus. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Estou só usando o exemplo, estou falando de essência. Todos nascemos pecadores, inimigos de Deus, e a proposta do Evangelho é reverter essa situação, porque lá no Éden, o pecado, ele
interrompe o relacionamento que Deus tem com o homem de amizade, de comunhão. E lá no Gênesis a gente já consegue ver uma demonstração da misericórdia e da graça de Deus e do propósito de Deus em resgatar esse homem. Porque quando Adão peca, Deus vai ao local do encontro deles, como sempre fazia, mas Adão não. Adão havia se escondido, e o texto diz que Deus não chega dizendo: rapaz, eu vi o que você fez, coisa feia, rapaz, vou te castigar. Não, a palavra de Deus foi: Adão, aonde está você? Aonde está você? Significa dizer que todas as vezes que nós pecamos, não é Deus que se afasta de nós, não é Deus que vira a face de nós, não é Deus que corre para longe de nós, é a gente que se esconde de Deus, é a gente que não ora mais, a gente que não lê Bíblia, porque a gente não tem a compreensão da palavra que diz: se alguém pecar, saiba que tem um advogado junto ao Pai, é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Deus está sempre atrás de nós. O inferno não é Deus lançando ninguém lá. Leia o texto do Apocalipse, capítulo 20 a seguir. Ele diz que foi lançado no inferno o diabo, foi lançado a morte, foi lançado o anticristo, foi lançado a turma de Satanás, os anjos, e com eles, todos os ímpios. O inferno não é Deus lançando o homem lá, é Deus dizendo: eu respeito a tua decisão de não se submeter a mim, de não crer em mim, de não deixar o amor entrar no seu coração, de não ficar em paz comigo. Eu te amo tanto e respeito tanto a sua decisão, que vou deixar você seguir para o inferno. Pode ir. Então o Evangelho ele tem esse propósito: fazer com que esse problema do pecado com relação à comunhão com Deus seja revertido. Porque lá Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele diz: olha, por meio de um homem o pecado entrou no mundo, a inimizade está feita, mas por meio de um homem a graça entrou, a salvação entrou, a comunhão foi restaurada. E aí tem uma questão interessante aqui. Tem uma linha de pensamento aí que prega que se você é um eleito, Deus vai se garantir, vai se responsabilizar para que você seja salvo, não importando o que você faça, não importando as decisões que você tome, não importando os pecados que você tenha. Não entra por aí não, porque essa mesma Bíblia que ela ensina que o Evangelho ele tornou possível essa paz, essa comunhão com Deus novamente. Ela também ensina que é preciso haver renúncia, é preciso abrir mão do ego, é preciso abrir mão dos nossos conceitos, do nosso orgulho. E essa questão do orgulho, ela é tão séria dentro disso, que um autor vai dizer que o orgulho é algo tão ruim, é algo tão terrível, que depois que o corpo morre, demora meia hora para ele morrer. O pastor que comentou o livro de apoio e a revista da Escola Dominical, pastor Alex de Melo Cardoso, naquele livro de apoio ele vai dizer que o evangelho que não confronta você, que não me confronta, que não exige mudança, o Deus que não exige de mim renúncia, esse não é o Deus da Bíblia. É uma versão idealizada de mim mesmo, do meu ego, do meu orgulho. E o pior é que essa pessoa que ela não está disposta a renunciar, ela tem tanta convicção, tanta certeza de que está certa, e tem tanta certeza de que está indo para o céu, que ela não percebe o nível da cegueira e da dureza de coração que ela está. Por quê? Porque o Deus que ela criou, o que Ele criou para Ele,
é um reflexo do seu ego, do seu orgulho. E o interessante é que Paulo ele trabalha aqui, por exemplo, falando dos nossos inimigos. E a gente sabe que um dos propósitos do diabo é parar a igreja. O diabo não quer que a igreja pregue o evangelho. O diabo não quer que a gente compreenda o evangelho. Por quê? Porque Paulo disse, escrevendo para os romanos, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a salvação, ela é um ato que Deus realiza no ato da conversão, mas ela é uma necessidade diária. Por isso que Marcos, falando sobre a necessidade de renúncia, ele vai dizer, olha, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia e me siga. É uma renúncia diária, é uma entrega diária, é abrir mão diariamente para poder chegar lá. É por isso que a porta é estreita. Você vai andando pelo caminho que também é estreito, ele vai afunilando, e você, quando chega lá, chega tão exprimido que não tem mais nada de você, só Cristo estampado na sua face. E Deus vai olhar para você e vai dizer, pode entrar, bendito de meu Pai. Pode entrar. O evangelho faz isso conosco. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Até quando? Até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma notícia para você, que talvez está olhando para a sua vida, está dizendo, não tem jeito para mim, eu estou todo bagunçado. Você é crente, mas é fraco. Você é crente, mas está tendo dificuldade, tem algum vício. Talvez alguém te critica, fala mal de você. Olha para a Escritura e o que Jesus está dizendo de você. Você está dizendo, minha vida não serve para nada. Jesus está dizendo, é uma obra boa, é uma obra boa. É boa porque está na mão do oleiro, e Ele está dizendo que vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar. Ele pode aperfeiçoar. Ele é o único. E a gente tem que ter essa capacidade de olhar para o Cristo do Evangelho, que é pregado pelo Evangelho. É possível, irmão Oséias. Estou salvo, sou salvo. Eu tenho a garantia da eternidade enquanto salvo. Eu sei que eu preciso perseverar, mas é possível perder a salvação? É. É possível perder a salvação. É possível retornar à condição de inimizade. Como? Quando o nosso coração se fecha para o Evangelho. Porque a gente tem uma sensação de que, não, eu já sou crente. Rapaz, eu tenho 50 anos de crente. Eu tenho tempo de crente, rapaz. Aí tem aqueles que são mais ousados, que às vezes eu fico zangado, mas eu guardo só para mim. Eu sou amigo de papai. Aí fica tratando Jesus como se fosse um coleguinha. E o pastor Silas pregando aqui no domingo, falando sobre a arca como símbolo da presença, pastor Silas. E eu lembrando a compreensão que os homens de Deus no Antigo Testamento tinham da presença. Moisés já estava há 40 anos no deserto, 40 anos já convertido. Ele foi criado até os 40 anos, sendo instruído sobre aquele Deus, sabendo quem era o Deus dele. Ele passa 40 anos sendo tratado por Deus, e o texto diz que quando ele se aproximava da presença de Deus, ele começava a tremer, colocava a mão no rosto. Ele sabia o que de fato era a presença de Deus. Eu vejo Jesus perguntando para os discípulos, lá no capítulo 16, olha, quem vocês dizem que eu sou? Eu vejo Jesus fazendo essa pergunta para nós todos os dias, porque quando a gente pensa que é alguma coisa, quando a gente pensa que está em algum sentido espiritual, confiando em si mesmo, o Evangelho pega a gente pelo nariz, joga no chão e diz, você não é nada, rapaz. Você não é nada, rapaz. Você não é nada.
à medida que você se aproximar do Cristo do Evangelho, o verdadeiro Cristo do Evangelho, mais você vai diminuir. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: de todos os apóstolos eu sou o menor. Escrevendo aos Efésios, ele diz: de todos os santos eu sou o menor. Escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, ele diz: de todos os pecadores eu sou o pior. Paulo está dizendo: à medida que eu vou envelhecendo, à medida que eu vou caminhando com Cristo, mais eu diminuo, mais eu vejo a minha necessidade de conhecê-lo, mais eu vejo a minha fraqueza e o quanto eu preciso de Deus. É por isso que à medida que Paulo ficava velho, mais graça era dispensada sobre a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Deus está dizendo, irmã Ana, não há limites. Deus está dizendo para nós que Ele é uma fonte inesgotável de prazer, de alegria, de satisfação. E nós, por causa do pecado, por falta de compreensão das verdades bíblicas, nós estamos abrindo mão dessa graça maravilhosa, desse poder extraordinário, dessa comunhão que Deus tem para a nossa vida e que vai se consumar na eternidade. Se coloque de pé glorificando o nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu acredito que Jesus está aqui nesta noite. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus, aleluia. Eu acredito no avivamento que pregam, mas eu acredito, pastor, em um avivamento pessoal. Deus quer fazer um avivamento, e Ele vai fazer, eu acredito que vai, mas esse evangelho vai ter que começar dentro da nossa casa, vai ter que começar dentro de cada um de nós. Quando a gente parar de ficar de disse-me-disse, se embaraçando com tanta coisa e dizer: Senhor, eu não quero saber de nada, eu só quero a Tua presença, eu só quero ser cheio de Ti, eu só quero ter intimidade contigo. Eu sei que tem mais gente que quer isso aqui nessa Urabachanda, Urabacabarra, Urabachanda. O Senhor está aqui e Ele está dizendo: eu tenho graça, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais para a sua vida. E se você quer, pode pedir, que Ele pode dispensar sobre você nesta noite. Ele pode dispensar sobre você. O Espírito de Deus está falando na minha boca: eu quero derramar graça sobre a sua vida. Eu vou dar um minuto para você pedir para Ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pai, é no nome de Jesus. Pai, eu orei hoje, eu pedi para Ti, Senhor, me dá um sinal. Pai, manifesta, Senhor, Tua graça neste lugar. Pai, aonde tiver alguém aqui na condição de receber algo especial da Tua parte, entrega agora, Urabachanda, Urabacabarra, Urabacanda, o Espírito, Urabachanda, Urabacabarra, Alabando Yassé, Dibaçoia Bacabarra, Urabachanda. Senhor, sela, Senhor, cada palavra, Senhor, que foi pronunciada como bênção. Sela, Senhor, faz acontecer. Se entrou alguém aqui fraco, Pai, fortalece, revigora. Se entrou alguém aqui, Pai, com a sua incerteza da salvação, que o Senhor dê certeza, que o Senhor dê saúde, que o Senhor, Pai, cumpra a Tua vontade na vida dele e dela, no nome de Jesus.